iPad Air 2024, não apenas um, agora 2 modelos do iPad Air. Se você é aquele usuário que sempre quis ter um tablet da Apple com tela de 13 polegadas, mas não queria ir para atos ilícitos, não queria ter que utilizar o seu rim para contrabando no mercado negro, ou não gostaria de ser o adepto do Sugar Mummy ou Sugar Daddy para poder comprar esse dispositivo, tenho boas notícias. A Apple decidiu lançar a versão de 13 polegadas desse tablet, que está cada vez mais próximo de ser um iPad Pro com restrições orçamentárias e cada vez mais distante de um tablet básico ou um iPad básico, que dessa vez foi esquecido no churrasco, mas que muito provavelmente será atualizado em 2025, e aí marcando uma mudança de estratégia da Apple, onde iPad base e iPad mini atualizado em anos ímpares, e o iPad Pro e iPad Air atualizado em anos pares. Nesse vídeo eu vou pontuar algumas das mudanças que eu achei mais interessantes nesse novo iPad Air e que podem convencer os usuários a adquirir o dispositivo, não porque ele é mais potente, não porque ele é mais novo, não porque ele é melhor do que a geração anterior, mas porque a Apple atualizou onde precisava atualizar e corrigiu alguns pontos no dispositivo que precisavam ser corrigidos. Eu sou Eduardo Moreira, você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e também para aqueles usuários que já estão excitados e pensando em comprar um iPad Air de 13 polegadas. Eu tô aqui me controlando para não falar iPad Pro, porque na minha cabeça é o iPad Pro que tem uma tela desse tamanho. Essa talvez seja a principal novidade do iPad Air de 2024, essa tela com 13 polegadas. Isso atende uma demanda principalmente dos mais criativos que gostariam de trabalhar com um tablet com tela maior, com uma tela de um MacBook Air, mas que não contavam com a grana suficiente para comprar o modelo Pro. Você vai ter aqueles usuários que não têm tanto orçamento assim, ou que são menos ricos para comprar um iPad, e ainda assim você vai ter essa lucratividade, eu imagino que a Apple vai lucrar com isso, para colocar um dispositivo que muito provavelmente vai vender pra caramba, porque sim, existe uma demanda dos mais criativos para esse tamanho de tela. Outro ponto que a Apple, graças a Deus, corrigiu nesse iPad Air, e pode parecer uma coisa pequena, mas para mim não é, e para muita gente também, principalmente aqueles que são os produtivos, que utilizavam o tablet como uma espécie de substituto do notebook ou do MacBook, e utilizavam também para videochamadas, e aí você vai concordar com o que eu vou falar, que é muito mais coerente você utilizar o dispositivo na orientação horizontal do que na vertical, que é justamente colocar a câmera frontal do iPad Air em uma das bordas na orientação horizontal. Isso faz uma enorme diferença na experiência de uso. Por exemplo, eu estou gravando aqui com um smartphone para poder produzir os vídeos, eu faço isso com a câmera frontal do smartphone porque eu não sou rico e não tenho uma câmera dedicada para isso. Por favor, se inscrevam nesse canal e dê o like, porque já ajuda pra caramba pro YouTube entender que esse canal é relevante, e aí eu posso comprar equipamentos para produzir os vídeos. Então é meio complicado para mim ficar olhando para cá quando eu sei que o centro da tela tá aqui. Se tudo estivesse aqui, eu não só poderia ter uma câmera bem na minha frente, como eu também poderia utilizar o recurso de teleprompter. Vocês não têm ideia de como é difícil ficar decorando tudo o que eu estou falando. Então, pode não parecer, mas faz diferença essa história de ter uma câmera frontal na orientação horizontal de um dispositivo, ou no caso do iPad Air, ainda mais com o fato de que em reuniões ou videoconferências, você tem todas as pessoas que aparecem na tela nessa orientação e você pode colocar mais elementos na tela, e isso é realmente importante para quem quer ter uma maior produtividade no dispositivo. Outra novidade interessante no iPad Air é a presença do seu processador, o Apple M2. Ele consegue ser muito mais potente que o A12 das últimas gerações, ou da última geração lançada há 2 anos, e ele, ao mesmo tempo que ele é bem mais potente e pode ser capaz de atualizar por vários anos, e aqueles usuários que ficam pensando, mas a Apple poderia ter colocado o chip M3.
Poderia, mas quem sabe esse tablet iria custar ainda mais caro do que ele já é, e aqui a gente tem que pensar também na melhor relação custo-benefício. Dito isso, o chip M2 vai entregar esse gás a mais para o iPad Air, que vai ficar mais próximo de ser um iPad Pro, e ao mesmo tempo marca a diferença do iPad Pro de 2024, que, como todo mundo sabe, recebeu o processador Apple M4, que também está gerando uma certa dor de cabeça para alguns usuários, principalmente para aqueles que compraram o MacBook Air, por exemplo, da última geração, da última iteração, com o processador M3, porque entendem que a Apple está desvalorizando o seu produto, e eu expliquei lá no vídeo do iPad Pro que não é bem assim, não existe essa desvalorização, porque afinal de contas o chip M3 tem apenas 6 meses de mercado, mas ele ainda vai ter vários anos de atualizações, então fiquem tranquilos, vai estar tudo certo. Outro ponto bem positivo desse iPad Air é que a Apple não fez a distinção de um produto com outro, ou de categorias de produtos, para o novo Apple Pencil Pro. Esse iPad Air de 2024 é compatível com esse lápis inteligente, que está cada vez mais inteligente, conta com vários sensores, vários meios de interação. Então é um elemento que, de novo, focando nos criativos, é importante, é necessário, é um ativo que a Apple constrói para si mesmo, e eu sei que é o tipo de acessório que a Apple vende bastante, justamente nesses nichos específicos, e é bom que a Apple não tenha segregado o produto a ponto de não oferecer essa interação toda para os usuários. Infelizmente, essa nova versão do Apple Pencil pode funcionar bem tanto no iPad Air quanto no iPad Pro de 2024. O produto já está disponível em pré-venda no Brasil, preço sugerido inicial de quase R$7.000. Não é um produto barato, mas já é um produto de entrada para quem pode pagar por ele ou para quem precisa dele para trabalhar. Eu sei que vai ter aquela questão para muitos usuários, a pergunta de $1 milhão ou de R$32.000 se você comprar todos os itens para poder equipar o iPad Pro 2024. E eu sei que eu estou citando o Pro porque realmente o preço é um escândalo. Por que diabos a Apple não coloca o macOS ou que seja um sistema operacional que combine melhor do iPadOS com o macOS logo nesses tablets? Eu sei que a Apple está com medo de fragmentar ou de acabar canibalizando um produto em relação ao outro. E eu tenho certeza que muitos usuários comprariam e ficariam só com o iPad Air ou com o iPad Pro se ele tivesse todas as habilidades do macOS. Mas eu acho que já passou da hora da Apple perder este medo. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas, assim como muitos apostariam nessa versatilidade ou suposta versatilidade que um iPad com um sistema operacional mais completo ofereceria para os usuários mais profissionais e criativos, mas eu também tenho certeza que muitas pessoas gostariam de ter os dois, também pela versatilidade de uso, e até porque não dá para você colocar, mesmo com aquela capa teclado, colocar o tablet no colo de uma forma tão tranquila, sem medo de quebrar o dispositivo, que ele tombe do seu colo e caia no chão. Ele só pode ser utilizado na mesa, e o MacBook ainda dá para utilizar no colo, principalmente os modelos Zero, porque não contam com ventiladores, é aquele resfriamento passivo, então ele não esquenta no seu colo. Faz todo sentido você apostar no MacBook Air para um uso efetivamente mais versátil, principalmente por produtividade. Mas a Apple tem que perder esse medo de colocar um sistema operacional mais robusto. Eu sei que o iPadOS já tem muito do macOS. Tem o multitarefa, tem alguns recursos um pouco mais avançados, mas precisa ser um sistema operacional completo também para a parte de programação, para a parte de desenvolvimento avançado de software, para a parte de desenvolvimento avançado gráfico. Enfim, essas são questões que a Apple poderia pensar melhor e dar uma maior versatilidade para esse dispositivo. Porque, convenhamos, agora que o iPad Air tem esse processador Apple M2, ele só não é um iPad Pro porque está com um processador 2 gerações abaixo. Ou, dependendo da forma como você vê a questão, ele já é um iPad Pro com um corpo mais fino, mais elegante, que você pode, de repente, transportar na sua mochila com maior comodidade. Se bem que o próprio iPad Pro de 2024 é agora o produto mais fino da história da Apple, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você gostou do que viu até aqui, é só você ir lá no targetled.net, porque eu tenho um artigo resenhando tudo
sobre o iPad Air e o iPad Pro desse ano. E eu estou nas redes sociais, você pode me seguir em todas as plataformas no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.